Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rogério Telmo, sejam bem-vindos ao canal SSM em Pauta e hoje nós vamos falar sobre a importância da água para a nossa saúde. Quer entender mais sobre esse assunto? Fique aí com a gente. Fabrício Bardança é nutricionista graduado pela Universidade do Sul de Santa Catarina em 2012, tem especialização em nutrição clínica, metabolismo, prática e terapia nutricional, nutrição esportiva, gerontologia e saúde do idoso, nutrição em estética e emagrecimento e nutrição materno-infantil. Trabalhou na alimentação escolar na Secretaria de Educação de Imaruí, em Santa Catarina, foi professor no Centro Universitário UniBPA, apresentou o quadro Toque no Nutri no programa de televisão Faça Acontecer, foi gerente de nutrição e dietética do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde e responsável técnico da empresa Alternativa Sem Glúten. Atualmente é professor da Escola Técnica Pro Saúde e responsável técnico na empresa Menu Confiança. Atua em consultório clínico, atendimento home care, em academia e realiza consultoria nutricional. Fala Fabrício, prazer te receber de novo aqui no nosso canal, né? E hoje nós vamos falar sobre água, né? O que acontece quando eu não tomo água? Qual a importância da água, né, para a nossa saúde, né, para o nosso processo aí de alimentação saudável? Tem pessoas que têm muita dificuldade de tomar água, né? Tu podia explicar um pouco melhor para nós aí como que deve funcionar esse processo todo? Claro, Rogério. Mais uma vez um prazer aqui estar com você e compartilhar conhecimento aí com a galera. Então, água, né? Importante. Se você quer e me escuta, quer perder peso, quer ganhar peso, quer tratar uma doença, tá usando medicamento, não quer nada, quer só uma reeducação saudável, uma alimentação legal, balanceada, quer manter peso, água é fundamental. A gente precisa de água, ela é função prioritária no nosso corpo. Só para ter uma ideia, de 60% a 70% do componente corpóreo humano é água. Então ela vai desde a digestão, a absorção, o transporte e o uso, que é o metabolismo dos nutrientes. A água faz parte de todas essas etapas. E vamos mais. A água ela também vai ser importante para a produção de líquidos como saliva, por exemplo. Ela é o constituinte do líquido amniótico que está na placenta das gestantes, por exemplo, e ela também é um lubrificante das nossas articulações, das famosas juntas, né? Então, quando você que me escuta está sentindo muita dor aí nas articulações e não era normal isso antes, dá uma repensada aí se a tua ingestão hídrica ela está adequada, porque já é provado, principalmente no nosso público mais idoso, que a baixa ingestão de água pela falta da lubrificação vai sim ocasionar uma dor nas articulações. Então, antes de sair tomando remédio, né, às vezes se encarrega, né, mais de remédio que vão levar ao uso dos nossos rins, né, dos compostos finais para ser excretados, a água que deveria estar ajudando, não tendo, pode piorar, tô colocando ainda medicamentos, né? Então vale lembrar. E se eu não tomo, né? O que pode acontecer no meu organismo pela falta d'água? Então a gente viu alguns benefícios. Primeiro, a gente pode pensar assim: a falta d'água, ela pode aumentar o ritmo cardíaco por conta da diminuição do volume sanguíneo, por exemplo, né? Então, o famoso falta água. A água também é matéria-prima para produzir, né, o componente plasma, que é a parte líquida do nosso sangue. Eu também posso ter tonturas, dificuldade de concentração, por exemplo. Também posso ter contração involuntária de músculos, os famosos espasmos muscular, né? Então, estou parado e de repente o músculo começa a se contrair do nada. Pode também ser o indício, né, ou decorrência da falta d'água. Além de, eu posso ter, é claro,
com problemas aos rins, né? Problema renal por falta d'água. O rim, que é o nosso principal filtrador e liberador de toxinas, né, discretas, ele pode ter que ficar acumulando essas toxinas, cristais então podem ser formados e você a médio e longo prazo sofrer com cálculos renais, por exemplo, né? Então é importante a ingestão hídrica adequada para que o seu corpo use toda a água e mande ela embora juntamente com toxinas que são os compostos indesejáveis, né? E se eu não tomo água, eu posso aumentar peso balança, por exemplo? Lógico que sim, né? Porque se você não toma água, tu vai fazer com que o teu corpo retenha mais esse líquido. Então você vai sofrer com um inchaço, né? E o inchaço leva, né, a famosa retenção e aumenta peso balança. Então, às vezes eu escuto de pacientes, quando eu vou calcular a ingestão hídrica para a gente tentar adequar, de que eles têm receio, né? Têm medo de ingerir água porque vão ficar mais retido ainda. Aí eu digo, não, não é bem assim, o processo é o contrário. Quanto mais água abundante você der, você que, né, que tem, não tem problema nos rins, por exemplo, né, porque tem particularidades. Mas para a pessoa saudável, que tá, né, os rins estão funcionantes tudo certinho. Quanto mais água você der para esse organismo, menos ele vai ter que acumular, porque ele entende que diariamente você está abastecido, né? E outra muito importante que às vezes quando eu falo as pessoas ficam assim até espantadas, né? Por que achas que a gente transpira? Hein? Por que tu acha que a gente perde suor, né? O suor, né? Por que a gente libera água com o suor? Principalmente agora no verão, né? A gente transpira mais. Sabia que uma da forma do nosso corpo, né, manter a temperatura basal é através da excreção de suor? Porque com a água o nosso corpo refrigera e perde temperatura. Então, olha que função fenomenal, controle de temperatura corpórea. Então é importante, principalmente agora com o verão chegando, e mesmo se não tiver verão, a sua meta diária de água ela deve ser batida. No verão, essa ingestão aumenta um pouco mais, porque a gente já transpira mais por natureza, né? Então, fica aí meu apelo para você pegar uma calculadora, pega aí uma calculadora e vamos a um protocolo, ou anota num papelzinho aí e depois você calcula. Vou te dar duas orientações de cálculo para sua ingestão hídrica. A primeira dela é 2 litros de água para um indivíduo adulto. Então vamos lá, 4 garrafinhas em média de 500 ml. Vale lembrar que é água mineral sem gás. Depois eu vou dar uma dica do que você pode usar para bater essa meta. E a segunda orientação seria você pegar o número 30, que é 30 ml, vezes o teu peso balança, teu peso atual, é o peso que tu deseja, porque a água ela é calculada em cima do peso, né, o peso total da balança que tu achar. Então, tu pega o número 30 e multiplica para o teu peso total balança. O total que tu achares é o total em ml de água que tu deve bater ao dia, ou melhor, de ingestão hídrica, né? E daí, Rogério, você pode me perguntar, assim como o público deve estar perguntando, mas esse exemplo, eu, Fabrício, 80 quilos balança, vezes o 30, faço o meu cálculo e tenho um número total, né? Tem um protocolo 35 também, mas o mais utilizado aí para a população geral pode ser o 30. Como eu faço a ingestão? Será que é 2 litros, 2,5, 3 litros de água pura? O que eu posso contar, né, na hora de ingerir para bater essa meta? Então vamos lá. Água sem gás, suco de fruta natural sem adoçar, água de coco, chá de ervas sem adoçar e desde que não sejam termogênicos. O que são chás termogênicos e chás diuréticos, né? Diuréticos que vai aumentar a excreção da água. Cavalinha, hibisco. Chás termogênicos é aquele que aumentam o metabolismo, como chá verde, chá branco, chá preto. Esses compostos que vende, né, que você compra cápsulas, por exemplo, ou o próprio chá, com o intuito de acelerar a perda de peso, eles vão te levar a um excesso de perda de água. Então, eles, quando você tomar chá falando, não conta na sua meta diária de água, e sim a água mineral ou um chá sem ser termogênicos. Se for bater meta com um chá, né, pode ser que seja o seu gosto, você usa chá de ervas calmantes, por exemplo, né? Camomila, cidreira, hortelã,
né? Erva doce, enfim, vários chás você pode estar utilizando. E não pode, agora vamos falar os que não entram, né? Além dos chás termogênicos, não deve contar com meta hídrica aqueles líquidos que contêm cafeína. Então, o nosso famoso café, Rogério, ele aumenta a perda d'água, porque ele tem ação diurética. Tu sabia disso? Não sabia. O chimarrão, então, é a mesma coisa. Então, o chimarrão Isso. não conta nesse cálculo de água que tu deve ingerir durante o dia. Não contam, ele tem uma prima da cafeína que é a catequina. Ambos Sim. compostos, eles são diuréticos e eles aumentam a perda de líquido. Então, até podemos ter na rotina, é claro, só que não entra no cálculo da nossa meta diária, e você bate essa meta diária da água com água, né? O outro líquido, só não vale contar com ele. Então, além da cafeína, o famoso café, você também tem no chocolate e achocolatados estes compostos. Então, vale ressaltar, né? Após a ingestão hídrica, né, com a ingestão hídrica adequada, você, ao colocar esses alimentos, né, você que gosta de um chocolatinho, um cafezinho, mais do que nunca tem um candidato que deveria gabaritar muito bem a ingestão hídrica e não bobear, né? Então, fica essa dica aí com o que pode e o que não pode, e um cálculo aí também para você fazer de como bater a sua meta hídrica, quanto tu deve bater de meta hídrica. E para fechar minha fala, Rogério, só para deixar uma ressalva, você que me escuta e tem problema renal, né, insuficiência, está fazendo tratamento, algo do tipo, essas orientações que aqui eu disse, elas são para o público saudável. Vale lembrar que as orientações não substituem uma consulta nutricional ou o seu nefrologista, né? Então, nesses casos, a sua ingestão ela é adequada, ela é individualizada. É bom sempre reforçar, né, Rogério? Legal, Fabrício. Tema extremamente importante, né? Até porque tem muitas pessoas que confundem isso, né? Ah, eu tomo uma térmica de chimarrão, né? 2, 3 por dia. Isso não, então a gente já desmistificou isso aqui que não conta aí para a água necessária do. Ou eu tomo, né, o dia inteiro eu tomo café, também não conta. Então, extremamente importante esse nosso bate-papo aqui. Obrigado aí e até um próximo vídeo. Imagina, eu que agradeço. Obrigadão também. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no canal e ative o sininho. Obrigado e até uma próxima.